o maior preconceito e o maior ódio que a humanidade pode ter? O que é misantropia? A misantropia, ela é o ódio à humanidade. É odiar a humanidade. É odiar a sua própria natureza. Veja, o racismo é uma coisa terrível. A misoginia é uma coisa terrível. A homofobia é uma coisa terrível. A transfobia é uma coisa terrível. A xenofobia é uma coisa terrível. O preconceito religioso é uma coisa terrível. Qualquer tipo de preconceito é uma coisa terrível. Pior do que tudo isso é a misantropia. Pior do que todas essas coisas é a misantropia. E por que eu posso afirmar isso com certeza? É um conceito básico de conjunto. Então, se é terrível eu ter ódio às mulheres, anterior às mulheres, à humanidade. Porque não existe nenhuma mulher que não seja humana. Pelo menos eu não sei. Qual é o maior preconceito e o maior ódio que a humanidade pode ter? O que é misantropia? O que é misantropia? Tá certo? Então, a misantropia, ela é o ódio à humanidade. É odiar a humanidade. É odiar a sua própria natureza. Veja, o racismo é uma coisa terrível. A misoginia é uma coisa terrível. A homofobia é uma coisa terrível. A transfobia é uma coisa terrível. A xenofobia é uma coisa terrível. O preconceito religioso é uma coisa terrível. Qualquer tipo de preconceito é uma coisa terrível. Pior do que tudo isso é a misantropia. Pior do que todas essas coisas é a misantropia. E por que eu posso afirmar isso com certeza? Primeiro, por um motivo muito básico. Matemática básica. Conceitos de conjunto. Tá? De conter e estar, de contém e está contido. Quem é que lembra disso daí? Contém e está contido. Quem lembra de contém e está contido? Então é um conceito muito simples. Bem simples. Tá? Então, quem nasce em Salvador nasceu na Bahia, certo? Quem nasce na Bahia nasceu no Brasil, apesar de alguns baianos às vezes ter alguma dúvida sobre isso. Então, se eu odeio os brasileiros, por consequência eu odeio os baianos também. E por consequência eu odeio os soteropolitanos também. Então, se o racismo é algo terrível e é preconceito a um ser humano por conta de sua raça, anterior a isso, anterior de ser negro, de ser branco, de ser amarelo, anterior a isso, eu sou um ser humano. Anterior a eu ter uma orientação sexual, eu sou um ser humano. Anterior a ter gênero, eu sou um ser humano. Anterior a ter sexo, eu sou um ser humano. Então é um conceito de contém e está contido. É um conceito básico de conjunto. Então, se é terrível eu ter ódio às mulheres, anterior às mulheres, à humanidade. Porque não existe nenhuma mulher que não seja humana. Pelo menos eu não sei. Né? Hoje a gente vive um momento que não pode duvidar de nada. Para ver como está o áudio. Ah, tá. Ok. O áudio tá bom aí? O áudio tá bom? O áudio tá ok? Confirma para mim. Então, primeiro ponto é esse. Tá certo? Segundo ponto, aí já é um pouquinho mais sofisticado. Aí eu vou recorrer a Aristóteles. Aristóteles diz na filosofia da natureza, né? No contexto de filosofia da natureza de Aristóteles, que existem substâncias e acidentes.
As substâncias são aquelas que têm ser em si. E o acidente é aquilo que tem ser no outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu sou negro. Então, eu sou um homem, tá? Sexo masculino, raça negra. Só que o meu sexo e a minha raça é acidente sobre minha substância. Então, a minha substância, quem eu sou, é um ser humano. Não existe um negro. Não existe, por exemplo, essa parede aqui é branca. Não existe um branco. Não existe brancos sem... Sobre nem... Branco. O branco. O branco tem que estar em alguma coisa. Então, a cor branca, ela é acidental. Não existe o branco sem estar numa parede, ou num carro, ou, sei lá, a luz, sei lá, eu devo estar falando besteira. É um acidente. Então, para eu ser negro, eu tenho que ser humano. A minha substância é a minha natureza humana. Aqui tem uma diferençazinha, mas ninguém vai se preocupar com isso agora. Antecede. Se eu tenho uma orientação, se eu tenho um gênero, se eu nasci num local, antes disso, eu sou um ser humano. Então, atenção a todos que estão assistindo aqui, que como eu, não compactua com nenhum tipo de preconceito nem ódio, seja ele qual for. O maior de todos é o ódio à humanidade. É quando eu digo que um ser humano é menos do que ele é. E aqui eu recomendo uma live. O valor da vida humana. A dignidade humana para além, inclusive, de sua produtividade, inclusive de sua moralidade. Esse é o motivo pelo qual a gente não pega um malfeitor e mete uma bala na cabeça. Gostaria de dizer para vocês que eu nunca tive essa vontade. Olha como eu sou elevado. Nunca tive essa vontade. Claro que eu já tive essa vontade. Claro. Eu já sofri violência, fui roubado. E a minha vontade era... Mas o que é a civilidade nos traz? Que a dignidade humana é algo que habita na própria natureza do ser humano. Então, ainda que aquele indivíduo se comporte como um animal, a dignidade dele é algo que está em sua própria natureza. No meu caso, ainda um agravante, né? Dado pelo seu Criador. Então, não sou eu que posso tirar. Eu não posso tirar a vida, eu não posso tirar a liberdade. E a sociedade se organiza justamente nisso. Ah, professor, mas a sociedade ela tira a liberdade dos malfeitores. Sim, sim. E entende o que é essa penalidade. O que significa ela. Né? Considerando o crime que aquele indivíduo causou, o mal que aquele indivíduo causou dentro da sociedade e, se possível, em vista de sua recuperação. Infelizmente, não é isso que acontece. A gente vê uma sociedade cada vez mais doente e as pessoas cada vez menos conscientes do valor da dignidade da vida humana. E aí o que acontece? Nós temos uma crise absoluta de ética e moral. Porque, meu querido, se eu começo a pensar que um ser humano é menos do que uma galinha, acabou. Acabou. Não tem mais civilizado. Não tem mais civilização. Acabou. Acabou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.